Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, ele subiu ao monte a fim de... O que Jesus foi fazer, irmão? Jesus foi orar. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era, lembra disso, o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, eles gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, mande-me ir contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, ele teve medo. E ele, começando a submergir, ele gritou: Senhor, salva-me! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, oramos nessa noite. Oramos para que os nossos olhos possam enxergar aquilo que o Senhor tem para nós. Que possamos ver e que possamos ter a coragem, Pai, de viver, de experimentar aquilo que o Senhor tem para nós. Nos dê a força necessária, o vigor, a determinação, para que nós possamos ir, Senhor, e viver aquilo que o Senhor já nos deu, aquilo que o Senhor já preparou, para que nós possamos desfrutar em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Nas nossas células, nós fizemos um quebra-gelo. Talvez você já deve ter feito esse quebra-gelo na sua célula também. A gente pega um óculos, às vezes um óculos escuro, um óculos divertido, e agora que eu percebi que eu tirei o óculos, eu não estou nem vendo quem está aqui. O irmão que eu encontrei ali nas Casas Novas, ele falou: daqui a pouco eu estou lá, eu sem óculos. Eu olhei assim e falei: amém. Agora que eu percebi que era ele que estava lá. E lá na célula, a gente pega esse óculos, a gente passa para os irmãos o óculos dizendo assim: esse aqui são os óculos da fé. Você vai colocar esses óculos e você vai me dizer o que você está conseguindo ver com esses óculos, que são os óculos da fé. Aí a pessoa pega aquele óculos, seja um óculos escuro, um óculos divertido, ela coloca o óculos e ela tem que falar o que ela vê, mas ela vê pelos óculos da fé. E pelos óculos da fé ela começa a falar: pelos óculos da fé eu posso ver que eu vou conseguir um emprego. Pelos óculos da fé eu posso ver que esse ano eu vou casar. Pelos óculos da fé eu posso ver que a minha família será salva. Está entendendo a linha do negócio? Pelos olhos da fé. Mas não adianta, irmão, nós só termos olhos para ver, para enxergar, para imaginar, se eu não tiver a determinação de ir e fazer. Nós vamos entrar num novo ano, que sim, é um novo ano, porque é um novo ciclo de mais 365 dias. É um novo ciclo.
nos nossos próximos 365 dias no ano, eu ainda não sei o que vai acontecer. Você já sabe já? Mas eu posso te dizer uma coisa, Deus já sabe. E não vai ter alguma coisa que você faça que vai mudar isso. Deus já preparou coisas para nós. O que eu posso agora é falar, Deus, me ajude a viver e a experimentar aquilo que o Senhor já tem para mim. Ele já tem coisas para você. Agora o que eu tenho que fazer é ir e experimentar essas coisas. Pelos olhos da fé, eu posso ver coisas maiores. Pelos óculos da fé, eu posso enxergar coisas maiores. Agora eu não quero só ver coisas maiores. Eu quero viver essas coisas maiores na minha vida. Esse texto, a qual nós lemos aqui, fala que Jesus estava com seus discípulos. Tinha uma grande multidão lá com Jesus. Não é a primeira vez que junta uma grande multidão com Jesus. Quando Jesus estava com aquela grande multidão, Jesus fala assim para os discípulos: vão lá para dentro do barco que eu já vou alcançar vocês. Eu vou despedir a multidão. Porque a multidão não ia largar Jesus tão fácil. Então Jesus ia fazendo mais um milagrezinho, outro milagre ali, outro milagre ali. E eu vou despedindo, vão indo na minha frente que eu alcanço vocês. E a galera falou o quê? Manda quem pode, obedece quem... Eles não disseram isso, mas isso aqui é a versão Rafael Alencar, viu? Então Jesus mandou, nós vamos pro barco. Eles entraram no barco e Jesus despede a multidão. E depois que Jesus despede a multidão, Jesus faz o quê? Ele vai orar. Ele sobe ao monte com quem, irmão, para orar? Sozinho. Porque às vezes é necessário orar só. Não é bom a gente passar virado de ano aqui com a igreja, com os irmãos, orando? É bom. Mas às vezes é bom orar sozinho. É bom orar com os filhos? É bom. É bom orar com o cônjuge? É bom. Mas às vezes é bom orar sozinho. Sozinha. Isso vai ser bom para você. E Jesus, sem os discípulos, sobe ao monte e ele vai orar. Quando ele chega lá no monte, depois que ele orou, diz que o barco já estava muito distante. O barco já estava lá. E era a quarta vigília da noite. Ontem eu tinha falado a respeito da quarta vigília da noite. Eu falei, eu não lembro exatamente que horas que é. A noite, irmão, para o judeu ela era dividida em 4 partes, em 4 vigílias. Primeira vigília, das 6 às 9. Segunda vigília, das 9 à meia-noite. Terceira vigília, da meia-noite às 3. E a quarta vigília, das 3 às 6 da manhã, que é a hora que começa o dia para ele. Para eles não começa meia-noite, começa às 6 da manhã, quando é que o sol nasce. E diz que estava na quarta vigília da noite. Estava entre as 3 e as 6 da manhã. Que diz que talvez é a hora mais escura do dia, entre as 3 e as 6 horas da manhã. Não o bastante ser um dia muito escuro, diz que estava tendo uma grande tempestade. E diz que os ventos eram a favor, é isso? Diz que os ventos, eles eram contrários. Meu Deus do céu. Eu queria tanto ventozinho a favor para me levar para longe. Eu só colocava as velas para me levar. Mas não, às vezes os ventos são contrários. Eu tô querendo ir para lá, mas os ventos, a vida tá tentando me jogar para o outro lado. E os ventos contrários, na quarta vigília da noite, Jesus chega andando por sobre as águas. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Esse texto que fala que Jesus vem andando por sobre o mar. Tinha lá 12 cabra-homem dentro daquele barco. Quando eles vê aquele bando de cabra-homem lá dentro daquele barco, eles vê alguém andando na água, no meio daquela tempestade, eles fazem o quê? É um fantasma e começa a gritar. Pensa no bando de cabra-homem, irmão, gritando lá. Os homens tudo com medo. Com medo, irmão, normal, né? Os caras falam, será que nós já morreu? Será que nós vamos morrer?
porque os ventos eram contrários, eles estavam morrendo de medo já de morrer. Quando eles olham para o mar, tem alguém andando na água, irmão. Ele não estava alguém andando no barco, alguém andando na água. E aqueles monte de homem lá começa a gritar. Nada muito anormal, né? Você não é aquele homem lá que é o corajoso, mas não pode ver uma barata voando e começa a gritar, não, né? Fizer um negócio desse aí, nós temos que trazer você para a salinha do quebrantamento para conversar com você. Quando ele começa a andar sobre as águas, o pessoal começa a gritar e Jesus diz uma palavra para eles. Você não precisa ter medo, não. Sou eu. Você não precisa ficar com medo, sou eu. E o povo acredita? Que conversa que você é Jesus? É nada. E Pedro diz assim: se for o Senhor, manda eu ir contigo então. Porque ele sabia que se fosse Jesus, o Todo-Poderoso, ia fazer ele andar sobre as águas. Diz que quando Pedro desce do barco, Pedro começa a andar na água. Diz que Pedro fez o quê? Ele começa a tirar os olhos de Jesus e ele começa a reparar na tempestade. Ele começa a reparar na força do vento. Diz que quando ele tira o olho de Jesus, ele começa a olhar para aquilo que está ao redor dele, o que começa a acontecer com ele? Ele começa a afundar. E ele começa a afundar. E ele faz o quê? Ele grita: Senhor, me socorre. Diz que o Senhor vai lá, estende a mão, pega ele. Diz que ambos entram para dentro do barco. Quando eles entram no barco, o que acontece? O vento para. A tempestade para. E diz no último versículo que nós lemos: e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente esse aqui é filho de Deus. Irmão, eu creio, em nome de Jesus, que nesse novo ciclo que nós vamos viver, eu vou viver novas experiências com Deus. Eu profetizo sobre a sua vida que você vai viver e ter novas experiências com Deus. É bom nós nos lembrarmos daquilo que nós vivemos com Deus, daquilo que nós experimentamos com o Senhor, mas melhor ainda é ter novas experiências, é ter novos momentos maravilhosos na presença de Deus. Agora, para você ter novas experiências e viver coisas novas no Senhor, algumas coisas você vai precisar fazer. E é sobre isso que eu quero falar para você nessa noite. Primeira coisa, para você ter essas novas experiências, para você viver esse algo novo, lê comigo novamente lá no versículo de número 25. Diz assim: na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando por sobre as águas, ficaram aterrados. E eles exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, eles gritaram. Verso 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Verso 28. Respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, mande-me ir contigo por sobre as águas. Primeira coisa, irmão, eu quero experimentar novas coisas no Senhor, eu quero ter novas experiências. Você também quer isso para a sua vida? Primeira coisa que você precisa fazer é não ouvir os conselhos daqueles que não querem sair de dentro do barco. Qual que era a primeira coisa que eles acreditaram que estava sobre as águas, irmão? O que eles acharam que era? A primeira coisa que eles pensaram é que era um fantasma. Quando Pedro disse assim: eu vou sair do barco, Senhor, e eu vou ter contigo, os outros 11 que estavam dentro do barco devem ter pensado o quê? Falar: Pedro, vai não, Pedro. Pedro, fica no barco, isso é um fantasma, Pedro. Não vai. E às vezes,
você começa a andar com gente que é âncora na sua vida, com gente que só vai te levar para baixo, com gente que não vai trazer ânimo para você, um ânimo espiritual, gente que não ora, gente que não busca a Deus, gente que não quer servir a Deus, gente que não vai para a célula, gente que não se importa em servir ao Senhor. Você começa a andar com esse tipo de gente, essas pessoas não querem sair do barco. Essas pessoas não querem ter experiência com Deus. Essas pessoas não querem viver algo maior em Deus. Eles não querem. Se eu ando com essas pessoas, nunca que elas vão dizer assim, vamos nós sair desse barco. Agora, se você anda com gente que quer servir a Deus, essas pessoas vão motivar a você sair do barco para ter novas experiências. Irmão, quem foi que andou por sobre as águas na Bíblia? Só Jesus e Pedro. Olha que experiência. Esse camarada, Pedro, morreu cedo por causa da perseguição. Não é a palavra de Deus, mas a história diz que ele foi crucificado de cabeça para baixo. Porque ele disse assim, eu não sou digno de ser crucificado como o meu mestre. Se vocês forem me crucificar, me crucificam de cabeça para baixo. Aí você vê que engraçado. Tem um pessoal que acha que o símbolo do satanismo é a cruz de cabeça para baixo. Mal sabe que a cruz de cabeça para baixo é a cruz de Pedro. A cruz que Pedro foi crucificado foi de cabeça para baixo. Agora, imagine se Pedro tivesse vivido alguns anos a mais. Ele fosse lá, tivesse os seus netinhos, os seus bisnetos, e ele falasse, vovô tem uma história para contar para vocês. Teve um dia que vovô andou em cima da água. Esse meu vô é pior que pescador. Olha que conversa. Andou na água, vô? Eu andei sobre as águas. Mas como que foi? Jesus, aquele que eu sempre falo para vocês, um dia veio encontrar a gente numa grande tempestade e o barco estava lá quase afundando porque os ventos eram contrários a nós. E nós estávamos morrendo de medo, a gente achou que era um fantasma. E eu falei assim, mestre, se for você, manda eu andar na água. E ele falou, vem, eu fui. E eu andei na água. Foi só um pouquinho, mas eu andei. Só tem experiência com Deus quem sai de dentro do barco. Só tem experiência com Deus quem está disposto a ouvir o chamado de Deus, dizendo assim, filho, vem. Sabe quem tem experiência com Deus? É quem sai do comodismo. Quem vive essa vidinha de crente bonitinho de domingo à noite, nunca vai ter experiência com Deus. Experiência com Deus é quem está disposto a fazer algo mais. Irmão, você está fazendo sempre as mesmas coisas e você está esperando um outro resultado, você é doido. Sinto lhe dizer. Quem faz sempre a mesma coisa, mas espera um outro resultado, é doido. Eu tenho que fazer algo novo. Eu quero viver coisas novas, coisas maiores. Para isso, eu não devo dar ouvido para aqueles que estão dentro do barco. Todo relacionamento, toda amizade, todas as pessoas com quem eu ando, ninguém é neutro. Presta atenção no que eu estou falando para você aqui. Nenhuma amizade é neutra. Ou essa amizade vai te atrapalhar, ou essa amizade vai te ajudar. Ah não, ela não infrói e não contribui. Não. Ou ela te ajuda, ou ela te atrapalha. Fala assim para quem está do seu lado. Ou a sua amizade te ajuda, ou a sua amizade te atrapalha. E o que eu tenho que observar é quem são as amizades que eu vou escolher para mim. Quem são as pessoas a quais eu vou dar ouvido. Olha aqui para mim, irmão. Esse barco que eu estou falando aqui é o comodismo. E está dentro do barco, por mais que seja algo perigoso, ainda é algo cômodo. Porque dentro do barco eu ainda estou a salvo. Se eu saio de dentro de um barco numa tempestade, aí é muito mais fácil de eu morrer. Mas quem é que eu vou escolher para mim? Quem é que eu vou escolher para dar ouvido?
Quem são os meus amigos? A broderagem, os rochedos da minha vida. Que eu vou falar assim, esse aqui é parça. Esse não é parça. Essa irmãzinha aqui é minha amiguinha. Essa aqui nem é minha amiguinha, não. Eu tenho que saber, irmão, a maturidade faz isso conosco. Eu tenho que saber quem são aqueles que vão me edificar. E aprenda, irmão. Amigo, amiga, é aquele que te aproxima de Deus. Quem não te aproxima de Deus, ele pode ser até teu colega. E esse teu colega é aquele que você pode levar para Cristo. Mas se esse que se diz seu amigo, e ele te leva para longe de Deus, ele não quer o seu melhor. Aquele que quer o seu melhor é aquele que vai te levar a buscar mais a Deus. Aquele que vai te levar a se aproximar mais de Deus. Por isso, olha aqui, seus amigos, suas amigas, são aqueles que vão te levar a se achegar mais próximo do Senhor. Ah, mas tem um rapaz que eu gosto tanto dele, gente boa. Então você é que tem que ser o amigo dele, de levar ele para Jesus. Em dar um conselho para ele, ter experiências com Deus. Ter experiências de viver coisas com Deus. E é isso. Maiores coisas nós veremos, maiores coisas nós experimentaremos, maiores coisas nós viveremos, se eu tenho coragem de sair de dentro do barco. Agora você acha que naquele dia a galera falou assim, Pedro, vai na fé, Pedro. Vai. Pedro, pode confiar. Pode andar na água, todo mundo faz isso, Pedro. Na tempestade, então, pode ir. Não tem erro não, Pedro, pode ir. Você acha que foi isso que os amigos do barco falou? Não. Sabe o que o povo falava a respeito de Einstein? Diz que até os 4 anos de idade, Einstein não conseguia falar com 4 anos de idade. Uma criança fala com quantos anos? É com quase 2, né? 1 e um pouquinho, né? Agora você imagina, seu filho está com 4 anos, ele mal consegue falar. Qual que é a primeira coisa que você ia fazer? Procurar um médico. A mãe de Einstein fala, esse menino não é normal, eu vou levar ele. Aí, qual que é o diagnóstico que o médico dá para uma criança dessa? Criança dessa aqui não é boa, não. Vai ter alguma doença, vai ter algum problema. Agora, e eu falar o quê? Einstein, um dos maiores gênios que já teve. Esse aqui não vai ser ninguém na vida. Porque esse é o conselho que se dava. Um outro, a respeito de Beethoven, que fez várias sinfonias, diz que Beethoven, ele era um compositor improvável. Isso aí não tem muito futuro, não. Isso aí vai ser um mediano e olhe lá, se ele conseguir fazer alguma coisa. Quem tem Netflix aí, já talvez possa ter assistido o filme do Walt Disney. O Walt Disney não é só aquele negócio, é uma pessoa, viu? Quem já assistiu o filme do Walt Disney aqui? O filme do Walt Disney, ele fazia os seus desenhos já. Só que ele trabalhava para uma empresa. Só que aquela empresa viu os desenhos dele e falava assim, você é ruim demais. Sabe o que fizeram? Mandaram ele embora. Você não serve para a nossa empresa. Sabe o que ele fez? Falou assim, eu vou montar a minha empresa. Ele montou a empresa dele hoje é o que é. Porque ele não deu ouvido para aquele que dizia para ele que ele não podia, que ele não conseguia, que ele não ia ser ninguém. E ele falou, só de raiva agora, eu abro a minha empresa e agora a minha empresa é maior que a tua própria empresa. Mas você acha, irmão, o quanto é importante, antes de alguém acreditar, você acreditar. Porque aqueles que estão lá no barco, lá, eles não vão acreditar em você, não. Se você não acreditar que você pode, que você vai conseguir, que você vai chegar, não pense que é eles que vão dizer assim pra você, não, tu é fera, bicho. Tu consegue mesmo. Não, eles vão falar assim pra você, acho que não vai dar não, viu? Ó, eu acho que você não consegue.
Acho que era melhor você fazer um curso menor. Não, arrumar um emprego lá, acho que para você não dá não. Não, mas esse negócio que você está entrando aí, que você está dizendo que vai dar, eu acho que não vai dar certo não. Aí sabe por que você nunca vive o melhor? Nunca experimenta o melhor? É que você fica dando ouvido para esse tipo de gente. Quem está dentro do barco não serve para me dar conselho. Só quem já pisou na água, já andou lá, vai poder me dar conselho. E o conselho que ele vai dar é assim, ó, pode andar, só não fica olhando muito para os lados não, foca em Jesus. É esses aí que a gente tem que dar ouvido. Uma outra coisa que a gente tem que fazer para ver essas coisas maiores aí, e para viver e ter essas experiências, verso de número 28, quero que você leia comigo lá. Diz assim: respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, manda-me ir contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. Olha aqui. Pedro saiu do barco antes de Jesus chamar ele? Sim ou não? Por que Pedro saiu do barco? Porque Jesus disse assim: vem. Nós vivemos coisas maiores e coisas extraordinárias, coisas impossíveis, quando Deus diz antes para nós: vem. Então, uma outra coisa que eu quero falar para você ter experiências, para você ver coisas maiores, não tente isso pela sua própria força. Porque se não for da vontade de Deus, também não vai dar certo. Ah, mas eu quero tanto. Mas eu me esforcei tanto. Às vezes você pode até conseguir alguma coisinha no seu esforço, mas algo grande, extraordinário, vai ser aquilo que é da vontade de Deus. Por isso que eu tenho que perguntar: Senhor, eu posso andar sobre as águas? Senhor, eu posso sair desse barco? Senhor, eu posso ir contigo? Se ele disser assim para mim: vem. Aí, filho, ó, eu vou andando sobre as águas. Eu vou ter experiências. Eu vou ver coisas maiores. Mas quando? Quando eu ouvir a voz de Deus. Quantos projetos, irmão, talvez você está fazendo aí para 2019? A palavra de Deus diz que o coração do homem faz muitos planos. Mas a última palavra, ela vem de Deus. A gente pode fazer muitos planos, mas antes, irmão, de você chegar lá e orar e falar assim: Senhor, eu tô com esse plano aqui, abençoa meu plano. Não. A nossa oração não é aqui: Deus, eu tô com meu plano, abençoa esse plano aqui. Não é assim que a gente faz. A gente faz assim: Deus, qual é o plano que o Senhor tem para mim? E Ele vai dar o plano que Ele tem para você, e esse plano é o plano abençoado. Por isso, não fica inventando coisas na sua própria força. Sabe por que você não tem que inventar nada na sua própria força? Você não tem força, só por isso. Você não tem que tentar fazer nada na tua força, sabe por quê? Porque você não tem força. A sua força é tipo fôlego de gordinho. Conhece fôlego de gordinho? Você dá aquela corrida até a esquina, acabou. A sua força é essa daí. Foi ontem que eu já tô até perdido na vida. Tava correndo. Foi ontem que a gente tava fazendo isso aqui, né, Lima? E eu tava na mesa de som, corri pra lá, voltei. Depois corri de novo, voltei. Corri de novo. Na quarta-feira eu falei: não aguento mais correr, não. Pô, eu falou: já deu? Eu falei: já deu, filho. Essa minha corrida acabou já. Já fiz a minha corrida da semana já. E a nossa força é mais ou menos isso. A sua força é nenhuma, porque você não tem. Não tenta fazer na sua força, você não vai conseguir. Para de rogar praga, pastor. Não estou falando praga não, irmão. Só estou testificando o fato para você.
Se você tentar na sua própria força esse ano fazer com que as coisas aconteçam, você vai perder mais uma vez. A sua oração tem que ser: Senhor, seja feita a tua vontade. Senhor, mostra para mim qual é a tua vontade. Ele vai mostrar para você. E eu estou ali dentro do propósito de Deus, dentro da vontade de Deus, vivendo o plano de Deus para a minha vida. E esse ano eu fico perguntando: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Perguntei para Deus muitas coisas esse ano. Para ano que vem, né? Esse ano eu perguntei para ano que vem. Né? Parece tão longe ano que vem, né? Daqui a pouco. E eu falei: Senhor, para ano que vem, o que o Senhor quer? Qual que é a tua vontade? O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu não faça? E Deus vai nos dando essas direções. E quando a gente está na direção de Deus, irmão, a coisa começa a acontecer certo. Agora, quando você está fora da vontade de Deus, você não vai conseguir. A vontade de Deus para Pedro foi a seguinte: Pedro, vem. E Pedro foi. Uma outra coisa, versículo de número 29, diz o seguinte. Nós começamos a ler parte B do versículo também agora. Ele disse, vem. Descendo do barco, ele andou por sobre as águas e ele foi ter com Jesus. Uma outra coisa que nós temos que fazer é, quando Deus nos chamar, nós termos a coragem de ir até Ele. Eu acho que é necessário muita coragem, não só para ouvir a voz de Deus, para perguntar se é o Senhor, mas para ter a coragem, sabe, de olhar para aquele negócio ali e pisar e saber que não vai afundar. É necessário fé. E a fé, irmão, olha aqui. A fé é o que eu não vejo, é o que eu não sinto, é o que eu não toco. É como se a gente olhasse, né, para esse novo dia que está chegando. Eu não estou vendo nada, não estou enxergando nada. É a fé. Fé é o que eu não vejo. Eu tenho que ter a certeza que eu vou pisar e que eu não vou afundar. Quando Deus chama, irmão, você tem que ir. E se você quer ver coisas maiores, você não vai conseguir ver lá do lado de dentro do barco. Coisas maiores você só consegue ver onde? Do lado de fora. Falei isso para o seu irmão assim: coisas maiores você só vê do lado de fora. Para isso, você tem que sair. Irmão, esse sair de dentro do seu barco é sair do comodismo. A sua vida espiritual só vai dar uma guinada, só vai dar uma avançada, só vai dar uma crescida se você sair de dentro desse seu barquinho, seguro, tranquilo, feliz e contente. Se você decide sair para viver essas coisas, você vai experimentar coisas grandes de Deus. E esse é o motivo que muitas pessoas se desanimam espiritualmente, sabe? Perdem a paixão, o vigor, o prazer, que elas vivem dentro do barco. Aquela coisa monótona, parada, sempre a mesma coisa. Mas quando eu decido sair de dentro do barco, irmão, eu decido viver uma vida em aventura. Eu decido viver essas grandes coisas, essas maiores coisas. Porque não é possível, não é possível que Deus tenha só isso para mim e para você. Às vezes você não para e pensa assim: não é possível que Deus tenha só isso aqui. Não é possível que Deus só tenha isso aqui. Ele falou que nós comeríamos o melhor dessa terra.
Ele veio para nos dar uma vida, e uma vida em abundância. Só isso aqui? Não. Eu creio que Deus tem mais. E quando eu olho para esse mais, eu falo, não pode ser só isso aqui não. Eu olho lá para minha vida espiritual, olho para minha vida, olho para minha casa, olho para minhas coisas, eu falo, não pode ser só isso. Você tem essa sensação também, irmão? Que você ainda não está vivendo tudo que Deus tem? Você tem essa sensação de que você ainda não está vivendo o melhor de Deus? E quando eu digo melhor de Deus, obviamente eu não estou falando a respeito de Jesus. Jesus já foi o melhor de Deus. Mas além de Jesus, o melhor de Deus, você não crê que você ainda pode viver coisas maiores? Que na sua vida profissional, na sua vida financeira, na sua vida espiritual, você fala, eu não cheguei no meu auge. Eu não estou ainda no topo, eu não conquistei o meu máximo. Eu creio que Deus ainda tem algo mais. E se você crê, irmão, que Deus ainda tem algo mais, você está no caminho certo. Porque quem ainda crê que Deus tem mais coisas, é esse que crê, esse ano eu vou ver coisa maior. Eu vou experimentar coisa maior. Eu vou viver coisa maior. Eu não vou me contentar ou me acostumar com pouco. Eu vou ser grato a tudo que Deus me der. Porque Deus me deu, eu tenho que ser grato. Mas nem por isso que eu não vou pedir para Deus. Deus, eu quero. Eu quero viver coisas maiores. A minha vida espiritual não se resume a quarta, célula e domingo. A minha vida espiritual não se resume a momentos de oração. Eu quero experiências com Deus. Eu quero experiências com o Senhor. Esse é o desejo do meu coração. E por último, verso número 30 agora, diz assim: reparando, porém, na força do vento, ele teve medo. Algo fora do comum aqui? Sim ou não? Tem algo fora do comum? Tudo está fora do comum, irmão. Tudo está fora do comum. Primeiro que Jesus não quis ir com eles. Segundo que os caras entram no barco e começam uma tempestade. Esses camaradas falam, esse vento não está normal. Por isso que Mateus, quando vai relatar, ele deixa claro, os ventos eram contrários. Tinha alguma coisa naquele vento, que aquele vento não era de Deus. O camarada começa a andar na água. Não tem nada comum aqui. E depois que ele começa a andar sobre as águas, diz que ele começa a olhar para o quê? Para o quê? Para os ventos. Verso de número 30. Ele começou a reparar na força do vento. Ele estava reparando, ele começou a andar. E quando ele anda, ele começa a reparar. Ele não estava reparando no que ele estava andando. Ele não estava reparando em Jesus. Ele estava reparando no quê? No vento. Conhece gente assim, irmão? Mas o texto continua e diz assim: e ele começou a submergir e gritou, Senhor, salva-me. E prontamente o Senhor estendeu a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Isso aqui é loucura na minha cabeça. Tá um vento que parece que vai acabar o mundo. Os caras andam na água, o cara afunda. Jesus pega a mão dele e fala, vamos voltar lá pro barco. Quando eles pisam no barco, acabou o vento. Mas que coisa. E diz que os ventos, eles eram contrários. Uma outra coisa, irmão, para que eu possa ver coisas maiores, viver coisas maiores, experimentar coisas maiores, você nunca vai conseguir fazer essas coisas olhando para o vento. E quando eu digo para o vento, leia-se problema, ventos contrários, dificuldade. A palavra de Deus diz lá em Hebreus 12:2, diz assim que olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo,
em qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da sua ignomínia, e assentando-se à destra de Deus. Diz que os nossos olhos têm que estar em quem? No autor e consumador da nossa fé. Teve um motivo que fez Pedro começar a afundar. Ele parou de olhar para Jesus. E ele começou a olhar para quê? Para o vento. Tem gente que desanima. Por quê? Para de olhar para Jesus e começa a olhar para o líder de célula. Meu líder de célula, eu vou te falar, viu? Não, porque tem um rapaz lá na minha célula que eu vou te contar, viu? Porque tem uma irmãzinha lá na igreja que eu vou te contar, viu? E começa a olhar para o quê? Para o vento. Tira os olhos de Jesus, a tendência é afundar. Por isso, irmão, conselho para você não é para hoje, é para a vida. No dia que você tirar os seus olhos de Jesus para colocar em outra pessoa, para colocar em homem, você vai afundar. Se você olhar para mim e começar a reparar no vento aqui, esse vento aqui é contrário também, irmão, você vai afundar. Se os seus olhos não estiverem em Jesus, você vai afundar. E Pedro afundou por esse motivo. Porque o camarada estava andando sobre as águas, por mais que ele andou pouco, mas ele andou. E ele poderia ter andado muito mais. Ele poderia ter ido até Jesus andando, e ele poderia ter voltado até o barco andando, se ele não ficasse reparando no vento. Aí, tem gente que ele repara no irmão. Dia de ceia é dia de reparar na vida do irmão, você sabia disso, né? Tá no dia da ceia, tem o pessoal que fica policiando a vida de todo mundo. Fulano não pegou um cálice ali, não. Eita, meu Deus do céu, ó, fulano não... Ó, cadê o pão do fulano? Poxa, fulano nem veio hoje no culto da ceia, olha que coisa. E ele fica policiando a vida de todo mundo. Gente que faz isso só afunda. Gente que olha para o problema da vida do outro, ele afunda. Gente que olha para o próprio problema, afunda. Irmão, se eu vou falar isso para vocês aqui de todo coração, para vocês hoje. Se eu ficar olhando para os meus problemas, eu afundo. Por que que eu não vou afundar? Eu me recuso a afundar. E se Deus me chamar para andar na água, eu vou andar. Porque eu não posso ficar olhando para o meu problema. Eu não posso ficar olhando para as minhas dificuldades. Ficar lá lambendo minhas feridas. Ficar lá olhando para o meu problema. Eu estou lá com o meu problema. E Jesus está deixando eu andar na água. Eu vou deixar pelo menos por um momento os meus problemas para lá. E eu vou andar por sobre as águas com o meu Senhor. Esse é o chamado para você, irmão. Ande por sobre as águas. E diz, quando ele começou a afundar, quando ele começou a submergir, ele fez uma coisa. Ele disse assim, Senhor, socorre-me. Irmão, se Pedro afundou, né? Eu me recuso a afundar, isso é óbvio. Mas quantas vezes eu já afundei também? E quantas vezes pode ser que você, nesse ano que está entrando aí, possa afundar também? Porque tem hora, irmão, que a gente às vezes peca. E o pecado de Pedro foi esse. Deixar de olhar para Jesus. Por isso que Jesus falou assim para ele, você é um homem de pequena fé. Por que um homem de pequena fé? Porque eu estou andando no meio, em cima de uma água. Eu olho para uma tremenda tempestade dessa e eu sou um homem de pequena fé. Você é um homem de pequena fé, porque deixou de olhar para mim, deixou de confiar. E às vezes, irmãos, você está passando por alguns problemas e você fica ansioso, você fica angustiado, você fica triste. Sabe por quê? Porque você é uma pessoa de pequena fé. Resumindo, isso é um pecado.
que a gente deixa de acreditar no poder de Deus, na grandeza de Deus, que Ele é o Todo-Poderoso. Ele não tem poder, Ele tem todo o poder. E Ele tendo todo o poder, se eu afundar, se acontecer de mesmo assim eu pecar e afundar, ainda assim eu sei que eu posso fazer uma coisa, que é clamar ao Senhor e falar: Senhor, vem e me socorre. Senhor, eu deixei de acreditar, perdi a minha fé, eu perdi o meu ânimo, eu perdi a minha paixão, eu comecei a olhar para os meus problemas, eu comecei a olhar para as coisas ao meu redor. Isso fez eu afundar e chegar num lugar tão fundo. Mas eu sei que na maior profundeza, ainda lá, o Senhor está, como diz o salmista. Ainda lá, pode ser no mais profundo abismo, ainda lá tua mão há de me guiar, de me salvar, de quando eu gritar assim: Senhor, vem e me socorre. E Ele vem e Ele socorre as nossas vidas. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus.